é jogo de coração quente e cabeça fria, caralho. Quanto mais nos xingam, quanto mais nos insultam, mais vamos jogar, mais vamos pôr o nosso jogo, mais concentrados vamos estar. E vamos levantar a taça, vai ser hoje com sabedoria, amigos. E todos somos um. Cabeça fria e coração quente, caralho, com a vossa qualidade, juntos, ok? Nós somos fortes como equipa, ok? Do início até ao fim, pensamento positivo em busca do bom resultado aqui. Está entendido, galera? Amado por muitos e odiado por muitos também. Mas uma coisa ninguém pode negar, é a competência e obstinação de Abel Ferreira. Um jogador extremamente esforçado, que se tornou uma lenda do futebol justamente do lado de fora do campo. Estudioso, metódico, vibrante e incansável. O treinador palmeirense já colocou seu nome na história do nosso futebol, fazendo aquilo que ele mais sabe: competir e vencer. Um cara que, para quem tem acompanhado o futebol nacional nos últimos anos, dispensa apresentações. Portanto, hoje a história dele, Abel Ferreira. Abel Fernando Moreira Ferreira nasceu no dia 22 de dezembro de 1978, em Penafiel, norte de Portugal. Quando tinha 13 anos, o Abel Ferreira decidiu que queria ser jogador e entrou no time sub-13 do Penafiel. E lá, ele ficou durante toda a sua formação, até subir à equipe principal. Foi na temporada de 1997-1998, quando tinha apenas 20 anos, que o Abel Ferreira iniciou sua carreira como um atleta profissional de fato. Foi vestindo justamente a camisa do time da sua cidade natal, o Penafiel. O clube caiu nas oitavas da Taça de Portugal e ficou em quinto lugar na segunda divisão portuguesa, o que naturalmente não rendeu um acesso. Seguiu no clube em 98-99, o Abel Ferreira foi muito mais atuante, aparecendo no time titular com mais frequência. Assim, ganhou minutos, mas não conseguiu ajudar seu time a subir de divisão. Nesse ano, o clube terminou em nono lugar. A temporada de 99-2000 foi a última do lateral no clube. Ele se destacou muito jogando a Série B. Disputou 31 dos 36 jogos do clube na temporada e foi contratado pelo Vitória de Guimarães, time da elite do futebol português, sendo o jogador mais caro do pequeno clube do norte de Portugal à época, 100 mil euros. Com a camisa do Penafiel, ele disputou 67 jogos e balançou as redes 4 vezes. No Vitória, o Abel começou bem e foi titular na maioria das partidas. O comandante do time à época era o brasileiro Paulo Autuori, que deu oportunidades ao lateral direito que seguia em progressão na carreira. O Abel disputou nessa temporada 22 jogos e marcou 2 gols. Já na temporada de 2001 e 2002, o Vitória de Guimarães terminou a Liga Nacional em 10º lugar e não aspirou grandes conquistas com essa campanha mediana. A temporada de 2002 e 2003 foi a terceira do jogador pelo clube e a melhor coletivamente falando. O Vitória caiu nas oitavas da Taça de Portugal e terminou o Campeonato Português numa ótima 4ª colocação e por pouco não conseguiu vaga para a competição europeia. Sob o comando de Jorge Jesus, o Abel jogou a temporada de 2003 e 2004 pelo Vitória, sua 4ª e última à frente do clube de Guimarães. A equipe não jogou tão bem e não foi longe no campeonato português. O Abel, no entanto, foi muito bem e deu mais um salto na sua carreira, que foi se transferir para o Braga. No Vitória, ele somou 86 partidas e 2 gols marcados. Agora, num clube de maior expressão que disputava até a Copa da UEFA, o Abel vivia um momento muito bom na sua carreira e em pouco tempo logo se firmou como lateral direito titular do time. O Braga terminou o campeonato português em 4º lugar, atrás apenas de Benfica, Porto e Sporting. O Abel jogou 37 partidas das 40 do clube no ano e não chegou a fazer gols. Já em 2005 e 2006, o português seguia mostrando bastante regularidade. Isso chamou a atenção do Sporting, que antes mesmo da temporada terminar, já efetuou a contratação do jogador, no contrato de empréstimo com opção de compra que foi exercida. Portanto, com as cores do Braga, o Abel totalizou 51 jogos em 1 ano e meio. 750 mil euros foi quanto o Sporting pagou para ter o futebol do Abel Ferreira. Paulo Bento foi quem fez questão da contratação dele, e então ele iniciou sua jornada pelo Sporting. O clube contava com vários brasileiros nessa época no elenco,
como por exemplo o zagueiro Anderson Polga, tinha o Fábio Rockenbach e o centroavante David. Numa equipe com maior investimento, o Abel já conseguiu ser vice-campeão português. Já na temporada de 2006-2007, o Sporting caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões, terminou em último lugar num grupo com o Internacional e Bayern de Munique. Já no cenário nacional, o Sporting foi o vice-campeão mais uma vez do Campeonato Português e na Taça de Portugal bateu campeão, o primeiro título da carreira do lateral, que foi importante na campanha e na final. O time venceu o Belenenses por 1-0 para ficar com essa importante taça do futebol português. Em 2007-2008, o Abel viveu seu ápice e jogou sua melhor temporada. Em grande forma, jogou quase todos os jogos do Sporting na temporada. O clube caiu nos grupos da Champions novamente e nas quartas da Copa da UEFA. No mais, voltou a ser vice da Liga Portuguesa, mas ganhou 2 troféus. Derrotou o Porto por 1-0 na Supertaça Cândido de Oliveira, o equivalente à Supercopa do Brasil, e já na Taça de Portugal o Sporting foi bi. Depois de tirar o Benfica na semifinal, derrotou o Porto na decisão por 2-0 na prorrogação. Muito atuante e importante, principalmente na fase defensiva, o Abel disputou 52 jogos e marcou 2 gols nessa temporada, o que lhe rendeu uma convocação para a seleção nacional. Felipão foi quem chamou o jogador, que nem chegou a atuar. No ano seguinte, o já experiente lateral manteve a mesma regularidade de sempre e o Sporting passou dos grupos da Champions. Entretanto, caiu nas oitavas de final. No Campeonato Português, foi o segundo colocado de novo e a única conquista foi a Supertaça de Portugal, ou seja, a Supertaça Cândido de Oliveira. No jogo que abre a temporada, os Leões derrotaram mais uma vez o Porto pelo placar de 2-0 e ficaram com esse troféu. Em 2009 e 2010, o Sporting ficou sem títulos, apesar de ter jogado bem e ter sido regular nas várias competições que disputou. O resultado mais expressivo foi uma semifinal de Taça de Portugal. Ao todo, o Abel somou 31 jogos e não fez gols. A temporada de 2010-2011 ficou marcada como a última da carreira do Abel Ferreira. Ele acabou sofrendo uma lesão de ligamento cruzado do joelho direito em um treinamento e depois de ser operado, ele optou por encerrar sua carreira profissional de forma precoce. No período de recuperação, já começou a tomar gosto pela profissão de treinador e estudar futebol mais a fundo, além de ter se formado em educação física. Assim, o Abel encerrou sua participação no Sporting de Lisboa, com 181 jogos, 6 gols marcados e 4 títulos conquistados. Jogando por clubes ao longo da sua trajetória como futebolista, o Abel disputou 386 partidas, fez 12 gols, deu aproximadamente 23 assistências e ganhou 4 troféus. E logo na temporada seguinte, 2011-2012, o Abel Ferreira já iniciou sua carreira como treinador. Ele assumiu o time Sub-19 do Sporting. Passados 2 anos, deixou o time Sub-19 para assumir o time B do clube, onde se tornou um grande ídolo pelos serviços prestados como jogador e naturalmente ele tinha muita moral. Foi no Braga, clube onde também já havia atuado como atleta, que o Abel Ferreira assumiu seu primeiro clube profissional. Isso foi na temporada de 2016-2017. Ele passou 2 anos ganhando experiência no time B do Braga, para daí sim assumir o time de cima, muito mais preparado. Sua melhor performance à frente da equipe foi na Taça de Portugal, onde levou o clube à decisão, porém acabou perdendo do Moreirense por 1-0 nessa final. Seguiu no Braga em 2017-2018, novamente não conseguiu ganhar troféus, mas montou um time muito competitivo, que fez boa campanha no Campeonato Português e rendeu muitos elogios da imprensa local, terminando em 4º lugar e na Liga Europa caiu nas oitavas. Ele venceu 33 dos 52 jogos da temporada. Mesmo sem ganhar taças, o Abel tinha confiança da diretoria do Braga e por isso continuou no clube para a temporada de 2018-2019. Caiu na Taça de Portugal e na Taça da Liga, em ambas na semifinal, e no Campeonato Português terminou em 4º lugar de novo, garantindo uma vaga para a Liga Europa. Depois disso, Abel assinou com o PAOK da Grécia e, consequentemente, deixou o Braga, tendo um ótimo aproveitamento. Dos 46 jogos no ano, venceu 28. E somando toda a sua passagem pela equipe, primeiro clube da sua carreira, foram 103 partidas, nas quais 63 foram vencidas, 15 empates e 25 derrotas.
Os gregos pagaram 2,5 milhões de euros de multa rescisória para tirar o Abel do Braga, e assim ele se tornou o quinto treinador português mais caro de toda a história. Nos playoffs da Champions, o PAOK não conseguiu eliminar o Ajax e não entrou na fase de grupos. Nos demais campeonatos, caiu na semifinal da Copa da Grécia e foi o vice-campeão grego, só ficou atrás do gigante Olympiacos. Apesar de não ganhar títulos, o Abel seguiu com bom aproveitamento e evoluindo cada vez mais como treinador. Só que no início da temporada de 2020-2021, mais uma eliminação no playoff da Champions, dessa vez para o Krasnodar da Rússia, foi a gota d'água para a saída do Abel do clube. Antes, o seu time já havia eliminado o Benfica, que tinha como treinador o Jorge Jesus, ex-Flamengo, que era favorito no confronto. O Abel ficou até mais algumas partidas no PAOK, mas daí ele aceitou a proposta do Palmeiras, que pagou sua multa. No PAOK foram 58 jogos, 32 vitórias, 16 empates e apenas 10 derrotas. Em outubro de 2020, depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras procurava um treinador de estilo ofensivo. Então pagou 600 mil euros para tirar o Abel do PAOK e fechou com o treinador. Ele foi apresentado no clube e não prometeu títulos, mas sim um time muito competitivo que brigaria por tudo que era possível. No caso, poucos meses depois, veio o primeiro troféu do treinador no Palmeiras e também da sua carreira na beira dos gramados. Foi logo a Copa Libertadores, um título que era obsessão alviverde e não vinha desde 1999. Na decisão, o Palmeiras derrotou o rival Santos no Maracanã pelo placar de 1-0, com gol de cabeça nos acréscimos de Breno Lopes, para dar esse título ao clube. Meses depois, mais uma conquista extremamente relevante foi a Copa do Brasil. O adversário na decisão foi o Grêmio, e bastante superior, o Palmeiras venceu os 2 jogos, fazendo 3-0 no placar agregado e ficando com o título. Uma grande decepção foi o fato que o Palmeiras sequer passou da fase de semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O Alviverde foi derrotado pelo Tigres na semi daquele torneio e ficou pelo caminho. Nem em terceiro lugar venceu, perdeu do Al Ahly do Egito e foi apenas o 4º colocado na competição. Ambos os títulos foram na temporada 2020, mas que só encerrou-se em 2021. E na temporada de 2021, de fato, mais conquistas vieram. Muito competitivo, o clube chegou bem em praticamente todas as competições que disputou. Foi vice do Paulista, quando perdeu para o São Paulo de Hernan Crespo, foi vice da Supercopa do Brasil e vice da Recopa Sul-Americana. Terminou o Brasileirão em terceiro lugar, e ainda houve fôlego para o clube vencer mais uma Libertadores pelo 2º ano seguido, ou até mesmo a segunda dentro de um espaço de tempo de menos de um ano. A decisão ocorreu em novembro e o Alviverde bateu o Flamengo por 2-1 na final em Montevidéu e conquistou o bi de maneira consecutiva e o tri geral. Nesse ponto, Abel já se tornava o treinador mais longevo e vitorioso da elite do futebol nacional, com mais uma Liberta na sua galeria. A conquista da América credenciou o Palmeiras a tentar conquistar o mundo, e a equipe foi jogar o Mundial de Clubes. Na decisão, encarou um forte time do Chelsea e fez frente aos ingleses, mas com gol de pênalti na prorrogação, acabou perdendo aquela final e bateu na trave. Em 2022, o forte e entrosado time do Abel Ferreira seguia vencendo. Com estilo de jogo objetivo, contando com jogadores que mesclavam experiência e juventude, o clube venceu a Recopa Sul-Americana, quando derrotou o Atlético por 4-2 no placar somado. Além disso, ainda faturou o grande campeonato paulista, quando reverteu uma desvantagem de 3-1 para o São Paulo. A derrota no Morumbi não abalou os jogadores, que passaram o carro no tricolor e, com o apoio da torcida no Allianz, venceram por 4-0 aquela final. Mais uma grande decisão que mostrou a força mental e o equilíbrio passado do Abel aos seus jogadores, que mesmo diante da adversidade, se mantiveram calmos e esperançosos na virada. O outro troféu foi do Brasileirão, o primeiro do treinador à frente do time. Com somente 3 derrotas em 38 partidas, o Palmeiras sobrou e terminou o torneio de pontos corridos com 8 a mais que o vice, o Internacional. Um título muito festejado por ser inédito e pela dificuldade do campeonato, que exigia uma regularidade muito grande, algo que o Palmeiras tinha de sobra.
O único revés da temporada, mas que não abalou a confiança do time, foi a eliminação na semifinal da Libertadores contra o Atlético. Em grande fase, o torcedor não deixou de apoiar e reconhecer o esforço dos seus jogadores. Já no ano de 2023, Palmeiras e Abel Ferreira conseguiram mais um título inédito, foi a Supercopa do Brasil. Num belo jogo cheio de gols, os comandados do português levaram a melhor sobre o Flamengo de Gabigol e venceram por 4-3 aquela partida decisiva em Brasília, decidida em jogo único. Um título que selou a grande fase do time do Palmeiras, mostrando que mesmo após a saída de atletas importantes como Gustavo Scarpa, se mantinha em alto nível e muito focado para seguir conquistando. Essa fome não foi saciada e o clube ganhou mais um Paulistão. Saiu atrás no confronto contra o Água Santa na final, mas no jogo de volta goleou por 4-0 e foi campeão. Na Libertadores, o clube foi semifinalista, assim como 2022, e dessa vez caiu diante do Boca Juniors nos pênaltis. Há uma semana, o Palmeiras ganhou mais um Brasileirão, em que dado momento parecia muito distante. Até mesmo durante uma temporada vitoriosa e regular, o Abel sofreu muito com críticas da mídia nos momentos de instabilidade do time. O torcedor palmeirense ainda protestou contra a ausência de grandes reforços ou nomes de peso. Mas o garoto Endrick, de 17 anos, lançado aos poucos pelo Abel, foi quem fez a diferença e foi uma figura fundamental para a arrancada do Verdão rumo a mais um título nacional. Um jogo-chave, sem dúvidas, foi a grande virada diante do Botafogo, que na época liderava o campeonato, e chegou a abrir 3-0 ainda no primeiro tempo, jogando em casa. O time carioca teve a chance de fazer 4-1 aos 37 do segundo tempo, mas Chiquinho Soares errou um pênalti. Era a injeção de ânimo que faltava ao Alviverde, pois o Palmeiras foi para cima e de forma heróica e até inacreditável, virou aquele jogo para 4-3 nos minutos finais e embalou para a conquista. O treinador tem contrato até dezembro de 2024, à frente do Palmeiras, e o Abel possui um aproveitamento de 65,78%. E já soma 226 jogos, nos quais venceu 131, empatou 52 e perdeu 43, além de já ter ganho 9 títulos. Somando todos os clubes do futebol profissional que o Abel atuou, ele já tem 387 jogos na carreira como treinador, venceu 226, empatou 83, perdeu 78 e possui esses 9 títulos que conquistou com o Palmeiras. A cabeça fria para manter a calma nos momentos de adversidade, o coração quente para não desistir nunca. Um treinador que tem seus momentos de loucura, reclama, chama atenção, cobra, vive cada jogo intensamente como se fosse o último. Ele dá a vida na beira do gramado e assim se tornou o maior da história de um gigante do nosso futebol, que vive uma fase simplesmente espetacular há alguns anos. Esse, portanto, foi e continua sendo o grande Abel Ferreira. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!